Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do segundo ano do ensino médio do estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, professor de História, mais uma vez venho aqui trabalhar com vocês a resolução do PET. Estamos aí chegando ao volume 3, correspondente ao terceiro bimestre. Estamos chegando à segunda semana. Estamos voltando devagarzinho, estamos tirando aquela preguiça do corpo. E a gente vai trabalhar na aula de hoje, galera, olha só, a gente vai dar continuidade ao assunto trabalhado na nossa aula inaugural do terceiro bimestre. O que a gente vai falar? Sobre os significados simbólicos da monarquia. Então a gente havia falado lá sobre alguns gestuais que eram muito praticados, a gente falou de símbolos, de elementos, e a gente continua falando aqui. Mas antes de a gente falar sobre essa questão simbólica, queria convidar vocês a conhecer o nosso projeto. Bom, quem não conhece o Projeto Escola Online ainda, o Projeto Escola Online, onde eu e vários outros colegas fazemos parte, é um projeto onde você vai encontrar em várias mídias sociais, é o WhatsApp, é o Twitter, é a questão do nosso Facebook. Eu já brinquei, já tem gente, você sabe que gente procurando professor no Tinder, vai que acha. Você vai encontrar, claro, galera, no Instagram informações muito positivas. Eu vejo aqui no YouTube, você que está assistindo, que não se inscreveu, aproveita, vai lá, se inscreva, ativa o sininho de ativar as notificações. Novidade muito bacana são o que? São os nossos podcasts. Mas para facilitar a sua vida, o Dicão está apontando aí, ó. Pega seu leitor de sua câmera, que ela tem um leitor de QR Code, tá? Na moda fala QR Code, tá? E coloca para você ser levado direto à nossa plataforma, onde você vai conseguir todas essas informações. E antes de a gente continuar a falar sobre essa questão simbólica, o que eu queria fazer com vocês? Vem comigo, roda a vinheta. Bacana, né? Vamos começar a trabalhar? Bora lá? Então vamos, meu povo. O que a gente vai falar aqui? Olha, na nossa segunda semana, a gente vai falar o seguinte, sobre a questão do simbolismo. A família real portuguesa transferiu-se para o Brasil em novembro de 1807, fugindo da invasão de Portugal por tropas napoleônicas. Muita gente vai lembrar que a família com Dom João está fugindo por causa do bloqueio continental. Lembra? Então Dom João e toda a comitiva vem para cá. Essa família pertencia à Casa Real de Bragança, ou à Dinastia de Bragança, começada em 1640 e que reinou até 1910, quando foi implementada a República em Portugal. Olha quanto tempo essa família governara. A família Real de Bragança reviveu um antigo costume de demonstração de poder da Idade Média. Então, ou seja, eu trabalho ainda com aquela ideia de rememorar uma prática muito usada na época feudal, na época da Idade Média, tá? A cerimônia do beijamão, que muitas vezes foi repetida no Rio de Janeiro, no século XIX. O que é a cerimônia do beijamão? O que é isso? Função medieval revivida pelos Braganças, a cerimônia de corte do beijamão era uma antiga representação pública que punha o monarca em contato direto com o vassalo, ou seja, aquela coisa da nobreza, lembra? O suzerano e o vassalo, o suzerano concede o favor, o vassalo recebe. Este, por sua vez, lhe apresentava as devidas reverências e suplicava por alguma mercê, por algum favor, frequentemente concedido pelo rei. Então, tipo, você se, entre aspas, se humilha, você se coloca menor para pedir, então você vai lá propor essa ideia. Pleno de significado simbólico, o cerimonial reforçava a autoridade paternal do soberano protetor da nação, bem como o respeito à monarquia, confirmado pela postura altamente reverencial diante dos reis e pelo fascínio que exercia sobre o povo em geral. Regras prescritas determinavam a sequência de atos que levavam ao ponto mais alto da cerimônia do beijamão. Chegando junto à sua majestade, por meio de uma genuflexão, você fala, o que é isso? A galera é se curvar. Genuflexão é você se curvar. Que consiste em dobrar um pouco ambos os joelhos, ficando o corpo inteiro, punha-se de joelho em terra e lhe beijava a mão. Então repara que eu estou me abaixando. Se eu estou me curvando, eu estou deixando muito claro que a autoridade, o rei, ele está acima de mim. Tá? Igual, por exemplo, quando você chega perante de uma igreja e você olha para o alto para você encontrar a cruz, uma referência. Ao fazer esse movimento, deixo claro que existe uma instituição, existe uma figura acima de mim. Beleza?
após levantar-se, tornava a fazer outro curvamento e voltando-se para o lado direito, retirava-se da sala. Então eu vou lá, beijo a mão, faço meu pedido, depois o que eu faço? Me curvo novamente, me despeço e saio. Dom João recebia o público para a cerimônia todas as noites, exceto domingos e feriados, no Palácio de São Cristóvão, acompanhado por uma banda musical. Tá? Você vai ver ali onde quem conhece o Rio de Janeiro, não é? Você tem lá o antigo Museu Nacional, o Jardim Zoológico, é ali naquela região. Então repara, para você ter essa proximidade, você veja aquela ideia de que, por exemplo, alguém está superior a você. Bom, então vamos lá. Tá? Então aqui a gente tem uma imagem falando lá, olha só, uma fila que acontecia para que as pessoas se curvassem diante do pedido e seguir a vida. Gente, vamos ver o que se fala aqui. Após a leitura do texto anterior, analise o significado simbólico da cerimônia do beijamão, destacando as implicações políticas e sociais desse evento histórico. Galera, vamos pensar assim, qual é o significado simbólico? Lembre, é aquela coisa medieval, mas é um símbolo que, se a gente for parar para pensar, você tem um simbolismo da nobreza, tá? É aquela coisa seguinte, não, você remete àquela época dos nobres, beleza. As implicações políticas, tá? Eu vou estar reforçando a figura do chefe, que é o rei. E sociais, eu vou estar trabalhando aqui com a ideia da hierarquia, então, que as pessoas devem realmente obedecer, uns mandam, outros obedecem. Por isso que eu criei essa sugestão de resposta. Então, olha, é o gestual, claro, aqui é uma charge, mas repara o seguinte, olha a posição que se faz. Então, o que eu coloquei como sugestão? Gente, vejam vocês, o simbolismo nos remete à herança nobiliárquica, ou seja, à época da nobreza, da época medieval, da época feudal, onde percebemos a posição política do imperador e seu ar de superioridade e paternalidade, ou seja, aquela coisa paterna, de você pedir o favor, a súplica, a mercê e ser alcançado, onde o gesto de se curvar para beijar a mão do monarca o coloca socialmente acima dos seus súditos. Então vejam que tem todo o simbolismo de construção para você colocar o seguinte, olha, existe um chefe, é aquele que zela por nós. Beleza? Acho que é assim, né? Uma leitura, eu acho que você consegue destrinchar, criar sua resposta, mas eu coloquei uma sugestãozinha aqui. Show de bola? Beleza? Vamos lá. Bom, questão de número 2. Analise a pintura abaixo, a cerimônia do beijamão na corte de Dom João VI, feita em 1826 por um artista militar inglês, conhecido apenas pelas iniciais APDG. Você pode colocar Alain Patrick de Gaulle, você fala assim, Aline, ou então Alisson Paulo de Guimarães, aí você escolhe. De acordo com a imagem, que significado tinha essa cerimônia? Justifique sua resposta. Que imagem é essa? É o que a gente viu lá. Olha só, galera, a clássica imagem do beijamão. Gente, basicamente, eu falei assim, o Pet aqui ele meio que repetiu. Tá? O que eu coloquei aqui, gente? Quase que uma réplica do que a gente já fez. Como vimos na resposta anterior, esse gesto mantido durante a monarquia brasileira significava a superioridade do rei perante seus súditos, que os colocava de joelho para que pudessem mostrar sua submissão e depender de favores e benefícios do monarca. Ou seja, o monarca está ali para me garantir direitos, favores, em troca da minha submissão. Tranquilo? Repito, é quase uma repetição, mas é questão de reforçar o lado simbólico. Show? Então vamos lá. E a questão de número 3. Analise a foto abaixo da estátua equestre de Dom Pedro I. Muita gente vai achar que ele é o cavalo. Não, tá? Feita pelo fotógrafo Marc Ferrer. Uma imagem que está em domínio público e pertence ao acervo do Instituto Moreira Salles. Em seguida, responda a terceira e quarta questão dessa semana. Galera, o pessoal do Moreira Salles, só para fazer uma brincadeira aqui, depois comentem com o professor Charles, esses caras aqui há um tempo atrás queriam investir no Botafogo. Gente, os caras são botafoguenses, mas não são doidos não, tá gente? O cara não rasga dinheiro, mas essa mesma família, ok? Coitado do careca, tá aí, mas deu uma força pro Botafogo. Bom, vamos lá, galera. Aí você fala, que imagem é essa, professor? Essa imagem aqui, você fala, mas poxa, qual? Essa aqui, ó. Mas professor, não tô vendo muito bem, repara que ela tá no alto, show? Mas para ficar melhor, essa aqui, ó. Essa é a imagem que você tem. Vejam, galera, olha a construção que você faz de Dom Pedro. Né? Aquela figura altiva, aquela figura que está acima, né? Com o cavalo, mostrando a ideia da imponência. Então eu procurei o que? Aumentar para você entender exatamente essa ideia, esse gestual. Vamos lá?
Então é o seguinte, tá? Que imagem de Dom Pedro I, o escultor procurou transmitir para quem observa a estátua presente na fotografia, tá? Qual a imagem que a gente vê na fotografia? Claro, que é da escultura. O que eu coloquei para vocês aqui? Gente, a imagem, claro, você coloca ele como líder altivo, ou seja, líder poderoso, representando a força do império. Tá? Repara aquela figura de líder mesmo, chefe do Estado. Apesar que eu tenho muita crítica em relação a Dom Pedro, mas eu tento colocar essa ideia. Por quê? Olha a questão de número 4. Estou pedindo a sua opinião. Tá? Mas aí, claro, eu vou expressar a minha e você, eu acho que consegue construir a sua resposta. Quais são os objetivos de erguer esse tipo de monumento? Galera, isso faz parte de uma construção, não é? O que eu quero ali, galera? Olha só, a gente quer legitimar, a gente quer construir a ideia de que a monarquia era realmente o modelo correto. Lembrando que o Brasil, na época que se torna independente de Portugal, porque quando a gente fala sobre o tal 7 de setembro, tá, de 1822, que o Brasil se livra de Portugal, mesmo mantendo o português no poder, o Brasil é o único país que ainda insiste em monarquia. Quase todos os nossos vizinhos da América, o México tentou monarquia, mas depois passou para a república, todos eles optam por uma república, um sistema de supostamente participação pública. E o Brasil não, ele realmente coloca a ideia do império, tanto é que você tem Dom Pedro I, a regência, Dom Pedro II, tá? Nos tempos do imperador, vejam toda essa ideia de que a Globo transmite aí. Para quê? Para mostrar esse simbolismo. Perfeito? Eu acho que essa é a ideia de você construir, legitimar, fortalecer essa nova forma de governo. Tranquilo? Eu acho que esse patch foi bem de boa para a gente poder fazer. Convido você que de repente vai fazer a prova do Enem como treineiro. Para quem quiser, vem para o nosso projeto Eu Não Erro Mais. Aulas ao vivo todos os dias da semana, de segunda a sexta, para você poder se preparar 100% gratuito. Galera, mais uma vez obrigado pela atenção, meu beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.